Estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema entrevistado, assunto, aquilo que você quer ver. Essa sugestão você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Mande para cá aquilo que você quer ampliar os seus conhecimentos. Será um prazer colocar ao meu lado aquilo que você quer ver em nosso programa. Hoje nós vamos falar com uma jovem, talentosa. Eu sempre defendo que idade e talento não são aprimoramentos que se adquirem ao longo da idade, ao longo do tempo, mas não é sinônimo de velhice e competência. Pode ser, mas o Brasil vem revelando cada vez mais jovens talentosos e que encaram os grandes desafios de serem responsáveis por grandes grupos. Hoje eu recebo a nossa amiga, que é aqui de Santo André, Maíra Cunha. Maíra, obrigado. Ela que é vice-presidente da Via Nova e nós vamos explicar o que é a Via Nova. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Orlando, a presença e os elogios. Não, mas é verdade, porque cada vez mais, inclusive nós estivemos juntos em um evento onde tivemos a oportunidade de conhecer o presidente da Bombril, jovem, né? Hoje, super jovem. Eu falo que abaixo de 45 é jovem, porque eu já estou indo para 41, então abaixo de 45 você levou a faixa, né, Orlando? Todo mundo é jovem. E é verdade, você tem pouca idade, me permita, 32 anos, jovem, e um papel de bastante responsabilidade. É óbvio que é acompanhado com uma boa formação também. Você é formado em Ciências Econômicas, pela Unicamp, pós-graduado em Gestão e Estratégia de Empresas, fez o MBA, que é fundamental, na GV, Fundação Getúlio Vargas, e hoje praticamente comanda a empresa que foi fundada há quantos anos? Há 20 anos atrás. Pelo Paulo Cunha. Pelo Paulo Cunha. Que é o seu pai, fez uma sucessão familiar. Conta pra gente o que é, quais os serviços, como nasceu a Via Nova, o que ela ampliou, quais serviços ela oferece hoje, especialmente aos seus beneficiários. Conto. Bom, a Via Nova, o Grupo Via Nova, ele surgiu há 20 anos atrás com um serviço de auditoria de percurso. Basicamente, a nossa equipe, ela ia atrás das empresas e traçava rotas que levavam os funcionários das suas casas até o trabalho. E fazia um estudo do que era mais viável, se era um transporte fretado, se era vale transporte, enfim. Vocês ofereciam a melhor logística para a empresa e para o trabalhador. Exatamente. A gente tentava entender qual era o mix mais inteligente, certo? E isso foi se aprimorando e até que começou a surgir a demanda, por parte dos próprios clientes, de vender o vale transporte em espécie. Tá? Aí o Paulo se adaptou rapidamente e começou a fornecer vale transporte, que em 5, 6 anos se tornou o carro-chefe, o principal produto que a gente oferecia na empresa. A gente, na verdade, naquela época não era a gente, né? Eu ainda não estava à frente da empresa, mas enfim. Depois disso... É porque você só tinha 12 anos há 20 anos atrás. Eu era bem novinha, eu nem pensava na empresa, mas eu estava esperto, viu? A gente, quando a empresa é familiar, a gente acompanha desde muito cedo as atividades e a evolução. Você começou a trabalhar de verdade com que idade? Na empresa eu entrei há 6 anos. Eu estou há 6 anos na Via Nova. Tá? Você teve outras experiências fora da empresa? Sim, eu fui para banco de atacado, trabalhei em mercado financeiro, trabalhei com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, fiz estágios diversos na Unicamp. Foi uma vocação sua vir para a empresa familiar? Foi um convite ou uma imposição? Foi um convite. Porque eu vi aqui, você foi gerente financeira de abril de 2009 até 2010. Isso. Trabalhou no BBM-SA em Campinas. Isso. Estratégia de corporação, PBLM, consultoria empresarial em Indaiatuba. BID. HGM, consultoria em Mogi das Cruzes. Isso. Seu pai fez você andar bastante antes de vir para a empresa, hein? Bacana. Na verdade, eu era livre naquela época, né? Depois que ele arrumou um bom argumento para me colocar na empresa. Surgiu uma oportunidade, né? A gente percebeu que Mas é válida essa experiência fora, não? Extremamente necessária. Não só válida como necessária. Eu acho que todo gestor de empresa, numa empresa de modelo familiar, precisa ter uma experiência fora para poder agregar de fato. Regras que não são da família? Não é nada contra a família, muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que eu e meu pai, a gente faz uma boa dupla, sabe? Briga, né? É família, né? Mas assim, é profissionalizado. Extremamente profissional. Agora, eu não teria condição de agregar o tanto que eu agrego na empresa, e hoje eu entendo que eu agrego, se não fossem as minhas experiências fora da empresa. Tá? É de dentro para fora, de fora para dentro, a empresa é um mix familiar de tudo. naturalmente acaba criando uma zona de conforto que é nociva para o negócio.
você se doutrinou a trazer as experiências da iniciativa privada fora da empresa familiar e incorporou isso numa empresa que hoje é familiar? Sim, sim. Aliás, eu tenho uma necessidade pessoal muito grande de estar estudando o tempo todo. Se não formalmente, com MBA, qualquer tipo de pós, ou algum curso. Eu sempre estou estudando, eu não paro de estudar. Necessidade pessoal. E eu tenho certeza que e a empresa, por eu ter muitos controles na minha mão, é meio que um laboratório responsável, mas eu testo tudo que eu aprendo lá dentro. Mas o duro é que a experiência é que você não pode errar, né? Não, nunca. Não Aí pode, dá dor nas costas, a cobaia é você mesmo, cabelo né? branco. Sim. É super responsável, mas é muito possível. E assim, se você não tem preguiça de trabalhar, se você tem muitas ideias, nem por que você não testar, você vai testando, vai olhando, não são grandes mudanças, mas você vai mexendo um pouco aqui, mexendo um pouquinho ali, colocando alguns mecanismos de incentivo. Você se acha uma workaholic? Olha, todo mundo diz que sim, mas eu acho que não. Não sei, eu acho que não. Conta a sua rotina do dia, vai até para que ou a gente motive ou desanime um jovem que fala, poxa, eu gostei, ela é uma boa referência. Ok, vamos lá. Você acorda que hora? Eu costumo acordar geralmente eu acordo umas 6h30, tá? Tomo um café da manhã, vou para minha aula de pilates. Diariamente? Sim. Me arrumo rapidinho, vou para a empresa e uma coisa ajuda que eu moro muito perto do trabalho, enfim, a distância... Chega a que horas na empresa? Chego na empresa 9h30. 9h30? 9h30. O horário já... Horário ótimo. Horário bom, ótimo. Né? Bom, para a média dos trabalhadores é um horário... É um horário super bom. Super bom. Mas assim, a empresa ela tem uma rotina que começa às 8h e que está muito bem estruturada. E aí, basicamente, às 9h30 eu tenho todas as informações gerenciais que eu preciso para tomar algumas pequenas decisões no dia. Tá? Isso já está muito bem, assim, equacionado e alinhado com toda a equipe. Então, funciona. Tá? Então, assim, aquele jornal que eu vou ler todo dia, aquele um ou outro e-mail, aquela pequena questão de administração de casa que tem essa parte da vida também, eu resolvo tudo rapidinho de manhã. Quando eu chego lá... 9h30, 100% no dedicado trabalho, à empresa. Nem celular, não adianta nem me ligar que eu não adianta ficar só escrevendo mensagem, só se for cliente. Só se passar pelo pessoal, passou pelos ramais e chega em mim, caso contrário você não consegue falar comigo. Então, assim... Almoça normalmente ou tem que ficar aquele almocinho de 15 minutos? Eu falo que almoço e horas de sono são variáveis de ajuste na minha vida. Bom, quanto tempo eu tenho para almoçar hoje? 15 minutos, vai ser em 15 minutos. Se eu tiver 1 hora, eu faço em 1 hora. Tá. Mais ou menos isso. E trabalha isso. até que horas? 8h30, 9h da noite. Então eu começo um pouco tarde, mas eu termino tarde também. 11 horas de dedicação. Sim. São muitas áreas. A empresa, né? Qualquer empresa tem muitas áreas. Né? Hoje eu estou trabalhando de maneira muito ativa, resumindo, numa área de controladoria, então assim, eu realmente tenho que ver todas as áreas. E nem por isso te compromete a tua qualidade de vida? Você tenta conciliar? Eu tento conciliar. É bem verdade que assim, eu não sou casada, né? Não tenho uma família. Ajuda bastante, ajuda bastante. Você sabe que a média, eu tenho falado com muitos profissionais e conheço muita gente, o mercado de trabalho está impondo duras condições, né? Preferem nas altas performances, profissionais solteiros, mulheres sem filhos, porque sugam literalmente o profissional. E um limitador de idade também que não é... Eu acho que é até desonesto. Hoje, 50 anos, para muitas empresas, você está velho. É uma realidade isso? Dura, né? É dura, é real. Eu acho que você, assim, super consciente essa sua observação. Eu vou confessar que eu não me preocupo muito com essa questão de idade, porque eu acho que, mesmo que não tivesse a empresa, que não tivesse essa estrutura familiar... Você estaria na mesma vida? Quando a gente estuda bastante, né, que é o nosso caso, a gente tem o plano A, o B, o C, o D, né? Então, assim, você sempre tem para onde escapar. Eu me vejo tendo filhos, né, um dia, me vejo tendo uma... Casando. Sim. Mas você acha que a tua vida profissional compromete hoje isso? Eu acho que sim. Você não conseguiu moldar tudo ainda? Marido, filho, namorado, noivo? De jeito nenhum. É mesmo? Eu não tenho muita, assim... Eu acho que eu vou muito atrás das minhas necessidades, daquilo que eu entendo que é prioritário naquele momento. Hoje eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero desenvolver e colocar em prática. Ao mesmo tempo também te traz prazer isso, né? Demais. Não, porque sim. Não é... Se você não sentir satisfação naquilo que você faz, cansa, se torna um fardo, vira um ônus aquilo que era para ser bônus.
Porque mais que a empresa seja familiar, quem está nos assistindo fala, Orlando, ela é a dona do negócio, está ganhando. Não é verdade. Se você não tiver coisas que também te tragam satisfação, você perde o prazer, né? Você tem a não te completa. Não tem um programa de motivação de empresários, não existe, né? Tem para todos os funcionários. Não, tem um programa de desmotivação, aumento de energia elétrica, aumento de imposto, crise econômica. O programa é inverso, de Exatamente. motivação, infelizmente no nosso país é o programa que é oferecido hoje. Mas voltando ao teu tema, que é exatamente onde eu fiz a abertura do programa. Ao mesmo tempo, final de semana, você tem que se dedicar ao negócio também? Eu tento não. Mas é quase que se não se limitar, vai também. É quase que inevitável em algum momento você parar para discutir alguma questão da empresa, ou da família, né? Em algum almoço, em algum evento familiar, ou com algum amigo, e aí, o que você está fazendo? O trabalho, assim, se a gente não faz o que a gente gosta, o trabalho ele toma uma proporção muito grande na nossa vida. É complicado você não falar de trabalho. E se você está bem, está no lugar que você achava que você tinha que estar, você acaba falando de trabalho, né? Eu tento fazer um mix, né? Mas eu acabo falando um pouco de trabalho, tendo boas ideias no fim de semana para aplicar. Quando você entrou na empresa, você teve que buscar o teu espaço ou não? Você foi nomeada vice-presidente pelo teu pai? Como é que tudo. foi? Me conta. Eu servi café, eu abri a porta, eu atendi o telefone para falar com os clientes, para resolver os problemas mais básicos. Eu fiz envelopamento, que é uma tarefa um pouco específica que a gente faz na empresa que ninguém... Eu fiz tudo. Tudo. Eu passei por todas as áreas da empresa, fazendo desde os trabalhos mais simples até os mais complexos. O que foi acontecendo é que, na medida que eu fui entendendo os processos, eu fui entendendo melhor do que os meus funcionários. E aí eu fui conseguindo promover algumas soluções e algumas coisas que, de fato, ajudavam eles. Quando eles perceberam que eu estava lá para ajudar e não para atrapalhar a vida de ninguém, aí eu comecei a subir, a ser aceita em cargos maiores. O lado positivo é que você conhece todas as passagens da empresa. Hoje eu tô, hoje não, assim, se você me fizesse essa pergunta, sim, se você me fizesse essa pergunta 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu diria que sim, que eu entendo cada vírgula. E os processos foram mudando. Então hoje eu acompanho de maneira mais gerencial, mas tudo que eu preciso aprender para promover uma boa solução de problema, eu vou lá no detalhezinho e aprendo. E aprendo e testo. Dificilmente o teu, na hierarquia, aquele que está abaixo de você, não te trará uma informação que não seja boa, porque ele sabe que você conhece. Ele sabe que eu vou testar. Ele sabe que qualquer problema que acontecer, qualquer coisa que não fizer muito sentido para a gente ali na equipe, eu vou testar. Hoje vocês atendem quantos estados brasileiros? A gente atende todos os estados hoje. Todos os Sim. estados? Uhum. A Venova atende o Brasil inteiro, tá? Com Vale Transporte, com gestão de Vale Transporte. Vamos lá, nós temos tempo ainda, vamos até para quem está nos assistindo tirar a curiosidade. Hoje vocês têm quantos produtos na Via Nova? A gente tem um grupo dentro da Via Nova composto por 3 empresas, né? Uma empresa que é a Via Nova Benefícios, que trabalha basicamente com Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Transporte e combustível. Quer dizer, ao invés de você, o empresário, ter que dar em dinheiro para o funcionário, que é muito mais perigoso, muito mais difícil e sem condições de controlar, você dá o cartão para ele, que é muito comum. Cartão alimentação, cartão refeição ou cartão combustível. No caso do combustível, sim, é mais uma questão que fica por decisão única e exclusivamente do empresário, né, do empregador. Mas na questão do alimentação, refeição e transporte, existe uma regulamentação por lei. Várias categorias são obrigadas a dar. A grande maioria delas. Mas, por exemplo, alimentação, o patrão pode comprar a cesta básica e dar a própria cesta. Pode. E ele pode dar um cartão para o favorecido beneficiário comprar onde ele quer. Em qualquer... Que é muito mais fácil e ele escolhe o produto. Existe argumento para os dois lados, né? Eu não vou defender só o meu peixe, né? Se a gente fala de benefício, de fato, o patrão é obrigado a dar ou a cesta in natura ou o cartão, né? O benefício da cesta é que você, eventualmente, o funcionário consegue ter aqueles produtos por um preço menor, mas ele não escolhe, né? Ele tem aquela cesta básica e ele não vai ter nenhuma... Vai ter que comer mais arroz, porque ele recebeu arroz. Veio arroz e arroz, veio feijão. Se ele tem o cartão, feijão. Ele pode escolher, ele pode pegar a mistura, ele pode gerenciar o que é a demanda da sua residência. A gente... É mais democrático, não? Sim. Sejando franco aqui, pelo direito de escolha. Sim.
ele tem mais direito de escolha e assim, quando a gente faz pesquisa, a gente está o tempo todo conversando com os nossos clientes, né? A gente sabe que o funcionário ele prefere o cartão, porque ele vai no mercado, ele se sente dono daquela escolha. Compra na proporção que ele quer, né? Exato. Ele não precisa compra comprar aquilo, tudo de uma vez, compra fracionado. Ele compra fracionado, ele compra aquilo que a família dele quer. Ele vai nas necessidades da família dele, não nas necessidades que alguém acha que ele tem. Né? Ele é do mais dono do benefício eu acho dele. Que é uma demanda crescente por você dar opção para o funcionário. Ele literalmente se sente beneficiário, não é uma imposição o produto que você está colocando. E a cesta, além de tudo, né, Orlando? Poxa, você pegar, é um transporte muito complicado, né? Para a empresa estocar tudo aquilo. Né? Logística, empresas, né? A logística é complexa e tanto as empresas quanto os funcionários hoje em dia, eles preferem o cartão benefício. Né? Maíra, eu vou te pedir licença. Toda. O assunto, o tempo voa e o assunto é interessante. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar nessa entrevista gostosa com Maíra Cunha, jovem empreendedora, vice-presidente do grupo Via Nova. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje a jovem empresária Maíra Cunha, ela que é vice-presidente do grupo Via Nova. Nós falamos no primeiro bloco de alguns dos produtos da Via Nova, o Vale Exato. Alimentação, o Vale Refeição, o Vale Combustível, mas vocês têm outros produtos e recentemente foram credenciados, adquiriu o registro, as funções do PAT e da Cultura. Sim. Qual a vantagem disso para a Via Nova? Então, falando ainda de Via Nova, né? A gente tem, são 3 empresas no grupo, a gente está falando da Via Nova, que tem esses 4, né, produtos. Então, alimentação, refeição, que é o PAT. Então, quando você fala de PAT, você está falando de programa de auxílio ao trabalhador. De apoio, né? Programa de alimentação do trabalhador. Do trabalhador, isso. Nossa. Normatizado, né? Por lei, determinado, o Ministério do Trabalho que regulamenta. Aí você vem o programa da cultura também, que é de apoio à cultura. O que tem de bastante polêmico, primeiro nós aqui falamos claramente, quer dizer, a hora que você dá um cartão ao funcionário, ao favorecido, é muito mais cômodo, é muito mais confortável. Sim. Tranquilo. Por outro lado, e aí eu não posso deixar de tocar no assunto, tem uma reclamação de algumas empresas que as taxas de administração são muito altas para o comércio. Como está se equilibrando isso no Brasil? Chegou a falar em ter lei, o que eu acho horrível, determinando. Porque você não pode pôr uma lei que determine a taxa porque não sabe o custo da tua empresa. Mas, para se ter uma ideia, no estado de Alagoas, se não me falha a memória, em Alagoas, a rede de supermercados Walmart parou de pegar uma empresa de cartão de crédito. Tá. Isso é como é. Em respeito à empresa, nós não vamos aqui, a ideia não é pejorar nenhum benefício. Como se busca hoje um consenso? Porque, é claro, o papel espécie está sumindo, o dinheiro está cada vez se tornando mais eletrônico. E automaticamente ele é preenchido com cartões, que é Sim. exatamente o que a Via Nova oferece. É um cartão alimentação, refeição, combustível, o que oferece mais segurança, quer dizer, infelizmente com a violência que se vive, cada vez mais as pessoas têm que andar com menos dinheiro espécie, o dinheiro está sumindo. Por outro lado, as empresas que administram os cartões precisam cobrar taxa, você vive dessa taxa de administração, não? Sim. Como que a Via Nova sobrevive? Qual que é a tendência que você vê para buscar esse bom ponto de equilíbrio? Assim, o meio de pagamento eletrônico ele é uma tendência que não mundo, vai né? voltar atrás. Eu não vejo nenhuma... Embora a gente tenha algumas empresas que eventualmente hoje aceitam cheque. Lembra? O cheque antes era muito comum. Caiu de moda. Caiu, mas assim, alguma empresa você vê que está voltando, mas assim, a grande tendência é o meio de pagamento eletrônico. Isso não tem como voltar atrás. No caso da Via Nova, né, que faz o gerenciamento de alimentação, refeição, transporte e combustível, né, a taxa que a gente cobra por este gerenciamento, a gente combina diretamente com o nosso cliente, né, e que sempre no limite menor possível, porque assim como um banco, o produto que a gente vende é um produto que tem o diferencial do nosso atendimento, que de fato é um diferencial. E quanto maior for a rede
que recebe o seu cartão, maior aumenta muito mais o seu, vamos dizer, a sua facilidade, estimula alguém comprar o seu cartão. No caso aí a gente entra na outra empresa do grupo, né, que é a Unocar. A Via Nova, ela comercializa produtos que já existem no mercado, tá? Ela faz o gerenciamento de produtos, mas a Unocar, que é uma outra empresa do grupo, essa sim, ela lida diretamente com a rede credenciada e aí ela faz parte de toda essa movimentação que você está colocando pra gente. A Unocar já é quase um cartão de crédito? A Unocar é sim. Só que é um cartão do RH, né? Ele é um cartão que ele produz um benefício, tá, da empresa para o funcionário da maneira que a empresa quiser. Então eu quero beneficiar meu funcionário com alimentação, então, com refeição. Tem um empresário ali louquinho para se tornar um cliente novo seu. Convence ele para mim. Vamos lá. Seguinte, como é que você convence ele? Basicamente, tudo que ele quiser dar de benefício para que o funcionário se sinta mais motivado e mais compromissado atraído com a por aquela empresa, ele pode contar com a gente para produzir esse benefício para o funcionário dele, tá? Então eu estou falando de exemplos práticos, né? De uma prefeitura que quer estimular o consumo de cultura, tá? A gente vai produzir um benefício específico para aquela que pode ser via Vale Cultura, mas que também pode ser uma coisa produzida para aquela prefeitura. Perfeito. Então eu quero fazer uma campanha. Eu quero fazer uma campanha de motivação, eu quero presentear o meu funcionário, aquele melhor do mês, ou aqueles, a gente produz qualquer tipo de benefício para a empresa. Você não tem uma coisa linear, você se molda à necessidade da empresa. A Unocar se molda à necessidade da empresa, é isso mesmo. Interessante. Tá? Que é a outra empresa do grupo. Né? Então, assim, basicamente o Grupo Via Nova, ele está no RH. Tudo que o RH precisa, a gente está lá para fornecer, tá? A gente falou um pouco de benefícios, que é a Via Nova Benefícios, e agora a gente está passando um pouquinho para outra bandeira, né, da empresa, que é a Unocar, que é justamente esse cartão que produz aquilo que o empresário precisar. Aliás, já que aqui colocamos, sempre gosto de provocar, está aparecendo aí no seu monitor os contatos, e-mails, telefones, caso você tenha interesse em conhecer mais o produto. Eu sou sempre aqui um bom vendedor daquilo que o Grande ABC produz. É uma empresa tradicional aqui do Grande ABC, de Santo André, e é natural. Eu fico sempre feliz quando eu estou em algum estado e alguém me fala, eu compro um negócio lá do Grande ABC. Para nós é motivo de orgulho, é projetar a nossa região, é mostrar o talento dos nossos profissionais, enfim, tudo aquilo que o Grande ABC. Quando a gente não encontra ninguém, fala, a gente produz de tudo. O pessoal fala, tenho certeza que você usa um produto nosso. E aí mostra um carro, fala, tá vendo? Vem lá do ABC. Vem lá do ABC. Mas hoje a gente também é um grande exportador de serviços, né? Sim. E exatamente, a Via Nova é uma empresa eminentemente de serviços, né? Como você colocou muito bem no RH. Nós falávamos aqui das suas experiências. Você me contou que recentemente buscou experiências aí em países com culturas, etnias muito diferentes do Brasil. Pois é. O que se colhe de bom? A Maíra teve na China e na Índia. Primeiro eu queria que você me falasse dessa passagem. Você foi profissionalmente ou fez um mix lazer-trabalho? Fiz um mix lazer-trabalho. Essas duas viagens, elas fazem parte de um programa de MBA. Aliás, lá eles têm cartões de benefícios aos trabalhadores? Eles não têm, eles têm benefícios, mas eles não têm essa maneira de cartão organizada como a gente tem aqui. Nós estamos na frente deles? Da China, aliás, da Índia sim. E na China? Na China não tem nada. Na China tem tudo previsto por lei, né? Só que eles não aplicam cartões, não são cartões. Tá? Lá é tudo dinheiro? Tem cartão de crédito? Então, tem cartão de crédito, mas assim, essa parte de meios de pagamento na China, ela está começando a se desenvolver um pouco mais agora. É mesmo? Assim, aberta, é muito fechado. Na China é tudo muito fechado. A China está com 1 bilhão e quantos mil habitantes? 1 bilhão e 500 milhões. Você foi conhecer as duas maiores nações, né? Sim. China fui no grande. E Índia? Sim, 1 bilhão e 300 milhões. E na Índia 1,5? 1,300. Na Índia 1,300. E na China? 1,5. A China tem mais habitantes hoje do que a Índia? Sim, porém a taxa de crescimento da população da China é menor. A da Índia cresce mais. A da Índia cresce mais, então a gente estima que possivelmente devam empatar. Vai passar, em 10 anos passa. Dizer, se seguirem as mesmas taxas. Dois países, 3 bilhões de habitantes. É gente, hein?
O que você incorporaria da China no Brasil? Da China no Brasil? Eu acho que a força do governo, por mais que haja crítica... Mas é comunista. Então, é um governo ditatorial. Mas é o nome, eles tiveram que dar um nome, eu acho que não tinha um nome mais popular que comunismo. Mas tem taxa de controle de natalidade, para você ter Tudo uma bem, ideia. mas eu não vi um país mais capitalista do que a China nos últimos tempos. Qualquer questão relacionada à infraestrutura, a possibilitar eles têm crescido, lá quando eles foram mal, o ano passado cresceu 6% a economia. Pois quer dizer, nós nunca crescemos isso. É a segunda economia do mundo, não tenho o que dizer. Por enquanto, né? Você acha que passa os Estados Unidos? Se você pegar o gráfico do que eles vêm crescendo, eles estão pondo o dobro, o triplo, ano a ano em cima da economia americana. A gente discutiu bastante isso lá na China mesmo. E o problema, né, a China ela tem uma questão demográfica muito desafiadora para resolver nas próximas décadas, que é justamente essa questão do controle de natalidade. Por conta desse controle, eles pararam de produzir mão de obra, né, suficiente para estruturar o sistema como um todo. Então, por conta disso, eu continuaria apostando nos Estados Unidos. Assim, a China não passando dos Estados Unidos. Mas é inegável o tanto que eles se preparam e o tanto que eles trabalham em prol desse crescimento. Como eles movem, eu não sei quais cidades você visitou, foi nas capitais? Eu fui para Xiamen, eu fui para Xi'an e eu fui para Beijing. E aí, como deslocar? Porque aqui, hoje, em São Paulo, nós vivemos um grave problema que é a mobilidade urbana. Lá tem trem, metrô para tudo quanto é lado. Você serviu dos transportes públicos? A questão do transporte na China definitivamente é muito mais bem resolvida aqui no Brasil. É claro que assim, eu tinha uma limitação muito grande. Para deslocar, estamos falando da população que é 8 vezes maior que a do Brasil. E um território relativamente menor também. É muito grande, a China também é muito grande. Mas... né? Eu acho que as dimensões, aliás, as dimensões elas são continentais, assim como o Brasil, né? Eu, por uma questão de restrição de tempo, eu me locomovi muito de avião, né, quando eu fui de uma cidade para outra. Mas o metrô, por exemplo, de Beijing, que é a capital, ele resolve todos os seus problemas. Tudo que você quer fazer de metrô, tudo que você quer fazer na cidade, você consegue resolver de metrô. Reclamam muito da alimentação. É mito ou é verdadeiro que se come muito mal na China? Olha... eu sou uma pessoa que se adapta muito bem a qualquer situação. Essa é conversa. Eu quero saber se você comeu bem ou mal. Eu comi bem sim, mas eu procurei bastante. Eu procurei um bocado. Caro ou barato, se comparado com o Brasil? Barato. Barato? Uhum. Porque barato. Hoje é uma crítica, diz que o Brasil é um dos países mais caros do mundo para se alimentar. Hoje nós superamos Nova York no preço de restaurante. Que legal. Lá não é um preço exorbitante? Não, lá é tudo mais barato. Agora vamos para a Índia. Vamos para a Índia. Diferenças religiosas absurdas, a carne bovina é sagrada, não se come praticamente carne bovina. Aliás, tem restaurante, tem churrascaria na Índia? Olha, após deve ter, né, algo muito escondido, mas com certeza não. E assim... Você come carne bovina? Eu como de tudo. E não comeria carne lá, porque o ambiente, tudo que eles respeitam, tudo que eles acreditam, não faz sentido você comer carne bovina na Índia. Seria um afronto? Eu acho que seria, sim, para a grande maioria das pessoas. Perguntar de uma questão da China, que eu não sei se é mito ou verdade. É um lugar limpo? Não. Não, na China? Não. É sujo? É sujo. Fedido? Um pouco. Mas eu não generalizar é muito, sabe? Não, mas na média? Na média, eu acho que a gente... Se você vai na periferia, a coisa piora um pouco, mas é que eu acho que assim, eles têm hábitos um pouco menos higiênicos que a gente, de um modo geral. A cultura deles é diferente. Sim, mas eles assim, estão evoluindo muito. Você vê lixo nas ruas? De jeito nenhum. Não, aí nesse sentido não. Tá. Não. Então é mais uma questão cultural. Eles são mais educados, assim, do ponto de vista do coletivo. Sabe, eles têm uma noção maior de coletivo que a gente. Até pela dimensão da massa populacional que eles têm, né? Tudo é uma... E na Índia é limpo? Não, a Índia é mais suja. É porque tudo que eu vi da Índia, eu vi uma vez o pessoal lavando louça num rio, que eu falei, meu Deus, não dá para usar nunca mais uma panela dessa, um negócio
chega ao ponto de ser nojento. Como você esteve lá, melhor do que ninguém para você dar um relato do que é mito e do que é verdade. A Índia é um país maravilhoso, assim... No quê? No aspecto das crenças e essa cultura coletiva. Eu acho que na receptividade das pessoas, na maneira simples... A religião predominante da Índia? Hinduísmo. O hinduísmo. Isso. Muito budismo também, né? O hinduísmo e o budismo, muito eu aprendi parecido, lá, né? que estão muito ligados. É muito próximo, né? Que um deriva do Na outro. China, qual a religião predominante? Budismo. Na China, o budismo. Budismo. E o que você comeu na Índia? Na Índia? Já que não se come carne, né? O país é o maior produtor de carne bovina, suína e de frango do mundo. Então a Índia não é um bom parceiro comercial para o agronegócio brasileiro. O que se come na Índia? Não é para o programa, mas é para soja, por exemplo. Né? Eu comi muita comida vegetariana. Peixe come-se muito? Come-se pouco. Come peixe? Um pouco de carneiro. Ah, é? Um pouco de frango. Acho que mais frango. É o mais saboroso? É ótimo. Ah, é. Um pouco apimentado, mais do que a medida da gente aqui, mas é bom. E da mesma pergunta que eu te fiz, o que você incorporaria da Índia no Brasil? Da Índia? Da Índia eu incorporaria a... Você, pelo visto, gostou do regime governamental chinês, tá certo? Só um pouco antes de eu falar dessa questão da Índia, você está falando... Sim, você está me provocando com essa questão da China. Eu acho que a China é o país mais capitalista que tem ultimamente, eu falei, eu repito. O crescimento deles demonstram isso. O que eles estão fazendo para conseguir avançar, a gente estava falando dos hábitos alimentares e de higiene, a população não está no mesmo ritmo da economia. Eles estão um pouquinho atrás, mas eles estão caminhando bastante. Nosso tempo está acabando. Eu quero saber o que você traria da Índia para o Brasil. O que eu traria da Índia para o Brasil? Eu traria uma cultura de inclusão. É um país... as riquezas são divididas de maneira mais igualitárias? Absolutamente não. Não mesmo. Mas eles têm eles olham mais para o coletivo do que a gente, com certeza. Maíra, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Orlando. Obrigada. À disposição. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.